E aí, gente, tudo bom? Muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando mais um Tá na Lista. Você sabe que toda semana a gente vem aqui para te dar dicas de filmes, de séries, para que você possa ficar na sua casa e possa compartilhar esse conteúdo com a sua família, possa passar para os seus amigos também o que você está assistindo. E hoje, o meu convidado é ator, diretor, produtor, e ele ia lançar esse filme nos cinemas, mas por causa da pandemia, ele vai direto para as plataformas digitais. Você vai conhecer meu convidado agora no Tá na Lista. Caco Ciocler, muito bom te receber aqui no Tá na Lista. Bem-vindo ao programa. Obrigado, uma honra estar aqui, uma alegria. Você sabe que a mãe do meu filho mora em Jundiaí, né? É mesmo? Que máximo. É. Mas você sabe que também que antigamente, quando a gente era só no canal 24, a gente era só para Jundiaí. Agora a gente é para o mundo, né? Então todo mundo pode assistir a gente. Não, eu sei, mas Sim, como o nome claro. é Jundiaí, eu achei que você fosse gostar de saber. Estamos aqui, claro, adorei saber. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de Jundiaí na vida, assim. Todo mundo sempre lembra de alguém de Jundiaí. Eu fico muito feliz com isso. Caco, eu já vou chamar a nossa primeira dica. Aliás, antes de chamar a nossa primeira dica, eu quero saber, você está muito triste por não ter lançado o filme no cinema? Cara, eu já estou com quase 50 anos, né? Então eu já aprendi que às vezes a gente fica chateado com umas coisas e depois do universo, tempos depois, na hora, nem sempre é na hora, quer dizer, quase nunca é na hora, mas depois o universo fala, lembra que aconteceu essa coisa chateada? Entendeu por quê? Entendi. Então o que eu vou fazer? Claro, tem um lado meu que fica chateado porque quando a gente exibiu Partida, as poucas vezes que ele foi exibido em festivais, nas mostras, na tela grande e como uma experiência coletiva, ele funcionou muitíssimo bem, ele deu uma crescida assim inimaginável, então eu fico um pouco com pena disso. Por outro lado, eu acho que a pandemia e o isolamento trouxeram condições, acho que as pessoas estão sensibilizadas num lugar que está favorecendo ao filme. Eu estou dizendo isso porque eu tenho dado muitas entrevistas e assim 98% das pessoas que não foram poucas entrevistas fazem questão de começar dizendo, olha, eu chorei muito com o seu filme, estou muito tocada com o seu filme, estou muito tocado com o seu filme. Então eu acho que de alguma maneira o isolamento e essa volta ao contato com as nossas subjetividades, a importância das utopias, né, de se pensar nos sonhos e a importância de se correr atrás das utopias, ressignificou o filme de alguma maneira. Vamos lá, então. Eu vou chamar então a vinheta para a nossa primeira dica de hoje. A gente já estava falando, então vamos continuar falando de Partida, que é o seu filme que chega Eu estraguei a surpresa? Não, né? Não, aqui nada é uma surpresa, na verdade. Okay. Vamos lá. Ó, é o seguinte, Partida ia estrear nos cinemas, como a gente tinha dito, mas agora ele pode ser visto no Now, no Vivo Play, no Oi Play, no Petra Belas Artes à la carte, que aliás é uma plataforma muito legal, com muitos filmes clássicos, eu assinei, achei incrível. Filme e no Lock também. Antes da gente começar mesmo... Acho que iTunes também, né? iTunes. O iTunes, ele vai, daqui para frente, acho que mais alguns dias ele já vai para o iTunes também. Quem tiver lá. É verdade. Caco, uma coisa que eu achei muito legal do filme, eu assisti ele ontem à noite e eu me lembrei de um tipo de emoção que eu tive em 2007, veja você, assistindo ao Partida, que foi quando eu assisti Jogo de Cena, que é um filme do Coutinho, em Gramado. E aí eu comecei a ter as mesmas emoções, parecia que no mesmo tempo era tudo muito louco assim, porque eu sentia raiva de um personagem, aí eu voltava a gostar do personagem, aí eu não sabia se o personagem era real ou se era ator mesmo. E o final, que é um final emocionante, como o seu filme, eu senti a mesma coisa. E foi tão legal rever essa emoção dentro de mim, e eu acho que foi importante esse tipo de filme para esse momento. Acho que por isso que ele foi tão forte, e acho que por isso que ele é tão forte para que as pessoas assistam. Eu queria fazer só esse começo para te falar desse tipo de emoção que eu senti no Partida. Pô, uma honra, né? A gente... O Coutinho, não sei se foi posso estar falando besteira, não sei se ele foi o cineasta que inaugurou essa linguagem, mas foi a grande referência que a gente tem dessa linguagem que mistura documentário com ficção, que brinca com essas fronteiras no Brasil, né?
E eu sou fã do Coutinho e tal. Agora, eu nunca pensei no Coutinho ao fazer o filme. O filme tem esse jogo por outros motivos que a gente vai saber daqui a pouco. Isso aconteceu meio por acaso, assim. A formação dessa trupe foi meio casual. Então, esse jogo também foi, de certa forma, casual. Mas ele foi tomando uma importância durante o processo, durante a montagem. Assim como você, algumas pessoas que têm me entrevistado têm feito essa comparação, o que me deixa muito honrado, porque, como eu disse no começo, o Coutinho é a grande referência dessa linguagem. Né? É o que eu tinha te falado, né? Não é uma comparação de filmes, assim, mas é uma comparação de Sim. emoção mesmo. É uma emoção que eu não sentia há muito tempo. E eu acho que pelo Partida ser essa coisa essa mistura de ficção com documentário, a gente não saber o que é verdade, o que não é, né? Até onde o ator pode ir para ele conseguir liberar a emoção dele e a nossa emoção também. É isso que eu achei muito legal no filme. Então, isso do filme, assim, a própria premissa, né, quando a Georgette diz que... A premissa do filme é essa, a Georgette é uma atriz que se decide candidatar à presidência da República em 2022, no ano de 2018. A gente está prestes a viver as eleições de 2018, as eleições presidenciais. Vocês lembram disso? O país estava partido, metade muito esperançoso, metade muito desesperado. A Georgette era do time dos desesperados e resolve se candidatar à presidência, assim, no impulso, e logo quando ela solta isso já carregava um hibridismo, né, entre ficção e realidade, que a gente falava, Georgette, tá, mas depois eu voltei para casa e falei, por que não? Acho que a Georgette seria uma boa presidenta. Então, a gente tentou manter isso durante o filme inteiro, e não por acaso, porque, assim, tecnicamente, e também porque eu não queria, eu achava muito pouco interessante a gente fazer uma espécie de reality show nesse ônibus, né? O Tá. filme era uma viagem de 6 dias em direção ao objetivo. Eu falei, não faz sentido a gente fazer um reality show, a ideia não é essa. Então, todas as ideias, todas as conversas, qualquer coisa que qualquer um daqueles personagens, que a própria equipe de cinema viraram os personagens do filme, qualquer coisa que qualquer um dali quisesse fazer, eu avisei, eles tinham a consciência, eles tinham que ter a consciência que não adiantava fazer se as câmeras não estivessem registrando. E você conhece cinema, registrar cinema não é assim. Registrar cinema você tem que preparar as duas câmeras, né, posicionar, ver se está tudo equilibradinho, microfonar as duas pessoas que vão falar. Se tiver uma terceira tem que ter o boom, ele tem que ajeitar, tem que testar, tem que trocar a pilha. Então tudo que nascia de um impulso natural precisava ser registrado cinematograficamente falando. Então tudo acontecia com no mínimo meia hora de atraso. Então nessa meia hora já não era mais realidade, porque nessa meia hora o impulso já tinha acontecido e foi um período que as pessoas podiam também se preparar, né, para essas propostas que elas mesmas trariam. Então esse jogo ele foi acontecendo naturalmente. Não foi uma coisa assim, vou fazer um filme que brinque com mais para perto da viagem isso começou a ficar claro. Até porque a gente corria o risco de não acontecer nada interessante nessa viagem. Né? E como eu sou ator, Georgette é atriz, o Léo, que faz o contraponto, ele é empresário, mas ele já foi ator também, conheci o Léo fazendo teatro amador e tal. Todos nós éramos atores ali. Então eu disse para eles, fatalmente a gente vai precisar, provavelmente, emprestar algumas camadas. Né? Tem até um capítulo do filme que chama Uma Leve Ficção, né? Vai ter que emprestar uma camada de uma leve ficção para tornar essa viagem minimamente interessante, se tiver um saco. E foi engraçado porque o Léo um dia antes me ligou e falou, Caco, me mandou uma mensagem, precisa levar figurino? Eu falei, não, Léo, vai do seu jeito que o figurino é esse. Eu quero destacar 3 personagens que eu acho muito legais no filme e que são muito importantes, que é o técnico de som, o português, que eu acho incrível, ele tem uma fala que eu comecei a afundar no sofá assim, de tão incrível que é. O motorista do ônibus, que eu acho muito legal para a gente entender um pouco o que as pessoas pensam mesmo do que é o país, do que é a vida, eu achei interessantíssimo. E o ônibus também como personagem, que eu acho o ônibus, né, um dos personagens principais também do filme. Queria que você falasse um pouquinho deles. Então, rapidamente para você entender como foi louco, né? A princípio iríamos nessa viagem só eu e Georgette. Aí falei, pô, Georgette, para um filme desse dar certo, a gente precisa no mínimo um som bom, né? E aí me lembrei do Vasco. O Vasco é um gênio. O Vasco, para quem não conhece o Vasco Pimentel, ele é uma estrela na Europa. Ele tinha acabado de fazer um filme com a Isabelle Huppert. Ele é uma estrela. Onde ele vai, ele é consagrado, assim. Então, ele foi para Flip, fez uma palestra lá, ele virou a estrela da Flip. Ele é um gênio, você viu.
Mas ele mora em Lisboa. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, ele não vai topar nunca, um filme sem dinheiro. Aí ele topou. Ok, aí, bom, se tem o Vasco, precisamos de uma outra câmera. Aí um carro só não dava certo. Aí, tá, outro carro, quem vai dirigir? Ivan, meu amigo, eu topo fazer, você faz o logger, top. Pô, então a gente precisa ter outra câmera. A outra câmera podia ir a Júlia se a filha fosse junto. Aí já não davam dois carros, porque tem a bagagem, o equipamento, então são três carros. Aí meu super produtor, Beto Amaral, veio junto, coprodutor. É, enfim, quando eu vi, a gente tava com quatro carros, né? Falei, cara, não dá para fazer esse filme em quatro carros, a gente precisa de um ônibus. Então, tudo que aconteceu nesse filme, esse time, foi se formando de uma maneira que a gente não imaginava. E cada pessoa que entrava trazia uma característica específica e uma demanda específica, né? Ah, preciso levar minha filha. Ah, eu não consigo pagar a minha alimentação, então precisamos de dinheiro que a gente não ia levar dinheiro. Ah, eu não sei o que, não sei o que lá. E tudo foi sendo incorporado no filme. O Vasco foi um deles. Ele me disse essa fala sensacional aqui em casa. Ele ficou hospedado 3 dias aqui antes da gente ir. E eu falei, Vasco, segura essa fala que em algum momento do filme eu vou te cutucar, você vai soltar. E no meio da discussão dali dos dois, eu falei, vai, Vasco, vai. Ele falou, quem? Eu falei, vai, fala aquele negócio. Então, é uma fala incrível. E o ônibus foi a última coisa a chegar, porque há 3 dias da viagem a gente perdeu o ônibus que a gente explodiu. A gente foi fazer um teste aqui na Vila Sumaré e ele explodiu. E isso, há 2 dias do Natal. Então, assim, cara, o que a gente vai fazer? E aí achamos na internet, o Léo me ajudou, o Léo entende muito de carro. Aí vi a foto desse ônibus. Nossa, esse ônibus é a cara do filme, não sei por quê, mas ele é retrô, ele tem uma coisa meio interessante. Ligamos, falei, cara, você pode estar aqui amanhã para a gente fazer uma viagem para o Uruguai? Quanto é que isso vai custar? Tá, então vem. E então o ônibus chegou na hora que a gente estava partindo. A gente não conhecia esse ônibus e não conhecia o Jeff, que é o motorista. Então, olha que louco. E aí, quando a Georgette senta lá, que é um fofo, quando a Georgette senta lá para conversar com o Jeff, eu tenho a mesma sensação que você. A gente tinha uma expectativa, né, de ouvir a voz de um. Louco, né? A gente tinha uma expectativa meio chapada, né? É Ah, muito maluco. é motorista de uma empresa, é o único negro da viagem, vamos lá ouvir e tal. E no fim, o cara ele é empresário, ele é dono daqueles ônibus, né? A família dele é dona daquela empresa, com uma visão absolutamente surpreendente para a gente, né? Contrária do que a gente imaginava. E isso que você falou, um choque de realidade, assim, né? Um choque de falar, caralho, olha como as pessoas pensam, né? Olha como Sim. cada um pensa de um jeito e como a gente acha que não, né? Que besteira. É muito legal. Um personagem, também concordo com vocês, 3 personagens fundamentais, como todos, Todos, não, mas incrível. são incríveis. Então, olha só, Partida você pode assistir no Now, no Vivo Play, no Oi Play, Petra Belas Artes, à la carte, Filme e no Lock também, tá bom? E depois no iTunes, né? É isso? iTunes, né? iTunes e Google+, exato. E Google Mais também. Google Mais é uma plataforma de filmes bem legais. Bem legal. Bom, eu vou chamar os outros, a vinheta para a gente falar dos outros 3 filmes que eu separei aqui, que são filmes muito conhecidos da sua carreira, pode ter gente que não tenha assistido ainda e que vale a pena conferir. Então vamos chamar a segunda dica. Caco, eu não poderia deixar Olga de fora, porque eu me lembro que acho que foi um dos primeiros, ou o primeiro filme que eu fui fazer trabalhando mesmo, assim. Foi uma das primeiras junkets que eu fiz, coletiva. E aí eu tenho muito ele na memória também por isso, claro, e por ser uma super produção. Assim, é um filme do Jaime Monjardim, e quando eu assisti na tela grande aquele filme, eu fiquei muito impressionado. E você ainda faz parte de uma cena sem fazer parte dela, de uma cena clássica do filme, que é quando a Camila Morgado fala que ela tá grávida do Luiz Carlos Prestes, que é uma cena que todo mundo fala muito. Virou como é que se chama isso? Um meme? Não, meme não. Virou um meme. Sei lá o quê. Exatamente. Você não está na cena, mas é citado na cena como Luiz Carlos Prestes. Me fala rapidinho sobre o Olga. O Olga é uma super produção. Eu também lembro que eu fiquei muito impressionado quando eu vi o resultado na tela. Hoje em dia, talvez falar isso não faça tanto sentido, mas na época, ele é um filme já tem uns anos aí, né? Sim. Foi um choque, assim, de produção. Essas coisas que hoje em dia são mais normais, mas na época um filme que nevava, né? Nevava no Rio de Janeiro.
o Rio de Janeiro transformado na Rússia, era uma coisa inacreditável, super bem acabado, filmado. Eu lembro dessa sensação, eu lembro de várias pessoas saindo aos prantos da sala de cinema. Foi um filme muito importante, assim. Eu lembro que ele apanhou bastante de parte da crítica, a parte da crítica super elogiou, então foi um filme polêmico nesse lugar, mexia com coisas muito delicadas, né, do imaginário também das pessoas, eram personagens reais, mas vivendo um período da história ali que ninguém sabia o que tinha acontecido, né, que foi durante a viagem dos dois ali no navio, quer dizer, antes do Luiz Carlos Prestes virar o Luiz Carlos Prestes que ele virou, né, antes da Sim. coluna Prestes, então era um período que ninguém sabia direito, então foi um filme, acho que foi um filme que reuniu tudo, assim, foi a grande bomba, assim, talvez a primeira grande bomba da minha carreira, bomba no sentido assim, sabe, quando acontece de tudo, Grandioso, assim, né? De grandioso mesmo, né? grandioso, exatamente, as opiniões são as mais diversas e quanto mais grandioso o filme mais ataque ele sofre, mais elogio ele sofre, quanto mais elogio, mais ataque, quanto mais ataque, mais elogio. Eu lembro que foi o primeiro filme assim que eu fiquei desbaratinado, né, com a grandiosidade de tudo que o envolveu, mas uma super produção, assim, uma coisa requintadíssima mesmo. Eu gosto muito de Olga. De verdade, ó, tá no Loki também e você pode assistir pelo Canal Brasil, no Now, se você tem a NET, está assistindo a gente pelo Canal 24, tem o Now ali, vai no Canal Brasil que você pode assistir Olga. Eu vou chamar a nossa terceira dica de hoje. Eu gosto muito desse filme, eu fiz também a coletiva, a junket desse filme, entrevistei a atriz, a Andréa Horta. Vamos lá, terceira dica. Caco, não poderia deixar de fora Elis, que eu gosto muito também. Andréa Horta está incrível no filme e está no Globoplay para quem quiser assistir tanto o filme quanto a série que foi exibida pela TV Globo. Pô, um trabalho lindo também, uma produção impecável. Eu acho muito difícil embora seja muito atraente, essa opção de fazer as cinebiografias, né? Porque difícil por quê? Porque você tem que dar conta da vida de uma pessoa, a vida inteira de uma pessoa, ainda mais uma pessoa como a Elis, né? A complexidade da Elis, a carreira da Elis, com a história da Elis, e fazer caber isso em 1h40, né? Então eu sempre acho, falei, nossa, Complicadíssimo. vamos lá, né? Coragem, assim, porque é muito complicado. Então, quando acerta-se nesse tipo de filme, eu acho um grande feito da direção, sabe? Porque realmente é muito difícil, assim, você tem que fazer escolhas muito importantes, né? Porque é uma vida muito complexa, a Andréa arrasa. E tem isso, assim, como são pessoas que existiram, existe também essa cobrança, né? Deixa eu ver se a Andréa está aparecendo, mesmo que as pessoas não pensem isso racionalmente, mas assim que ela aparece na tela, até você esquecer disso, né? Passa-se alguns minutos, assim, Mas assim, a Andréa, a partir do momento que ela aparece, você já não tem mais essa questão, assim. Então, era um filme onde isso era muito importante, onde a André fosse muito convincente, e ela sempre foi uma excelente atriz, a gente não tinha dúvida de que ela seria uma boa atriz. Mas é difícil nesse tipo de filme, esse casamento imediato, né, das pessoas não ficarem na comparação, as pessoas têm que Sim. esquecer disso imediatamente. E a André, assim como Daniela de Oliveira fez no Cazuza e tantos outros assim, você esquece disso no primeiro frame, né? Então, eu acho um filme super acertado, também conta de uma época muito bonita, e também estreou num momento muito oportuno, né? Porque teve toda uma questão da ditadura que envolveu a Elis, e a gente estava começando a ouvir de novo aqui no Brasil há algum tempo já essa história, essa bobagem. Então, e um ataque também à classe artística, né? Então eu acho que foi muito importante, tanto ela quanto um outro que eu tô achando que é o que você vai falar na sequência. É o que eu vou falar na sequência e eu também entrevistei você. Eu entrevistei você nesse filme. Foi ano passado? Ano passado, né? Que foi Não sei de qual lançado. filme você vai falar. Então vamos saber na quarta dica de agora. Estamos cheios de surpresas aqui hoje, Caco. Vou falar de Simonal do ano passado, né? Então, foi o que eu imaginava, sim. Eu te Sim, entrevistei, foi o que eu imaginava. te entrevistei na pré-estreia desse filme e foi muito engraçado, porque a gente conversou muito assim na pré e a gente falou um pouco sobre isso, sobre o que estava acontecendo mesmo no país. E porque o seu personagem, ele é um personagem meio dúbio ali, né, também, no Simonal.
Dúbio não, né? Ele é um desgraçado, né? Ele se faz de dúbio, mas ele não é nada dúbio. O Simonal foi talvez a história da primeira fake news, né? É uma história mal contada, né? Até hoje, assim, uma carreira encerrada assim por uma história extremamente mal contada não sei nem se fake news é a palavra, mas esse massacre, né? Que a gente corre o risco de passar se a gente fizer alguma bobagem. Ninguém sabe se ele fez ou não fez. Então, é isso, cara. Uma história mal contada que acabou com a vida de uma pessoa, acabou com a carreira de uma pessoa. E eu faço o cara que é o responsável por essa besteira que o Simonal fez, né? É um personagem difícil, porque exatamente isso, é inacreditável, uma história muito mal contada, ou quando ela é contada com versões absolutamente diferentes, é difícil acreditar por que ele foi se meter naquilo, né, então a gente tinha um nó ali, para além do que estava escrito, para além do que as pessoas conhecem, de tornar aquilo verossímil, né, por que um cara como o Simonal assinaria um documento que ele assinou, uma coisa estranha. É uma história assim. bem maluca mesmo, né? Fica a dica também, então, Simonal, que está no Now e também no Google Play. Aliás, são 4 filmes para você entender... Desculpa te interromper. Pode interromper. Desculpa te interromper mesmo. Mas, gente, o plano sequência de abertura do Simonal é uma das coisas mais lindas em termos de plano sequência que eu já vi na vida. É maravilhoso. É muito bom. Mas olha só, então, retomando, Partida, Olga, Elis e Simonal são filmes para você pensar um pouco no nosso país, pensar um pouco na... Eu sempre falo que a gente aqui dá dicas de filmes, mas são filmes para a gente pensar na vida, pensar em quem a gente é, pensar em por que a gente está aqui, por que a gente está pensando ou vendo o que está acontecendo no país, no mundo. É importante isso, né, Caco? Eu acho que por isso que eles são filmes tão válidos. Sim, mas eu só queria acrescentar uma coisa, porque quando a gente fala assim, é para a gente fazer a gente pensar, eu só tenho medo que passe para as pessoas de que ela vai receber mais informações no nível intelectual. Acho que a gente está tão saturado. Eu acho que é justamente a força da arte, né? Tá nesse lugar. Não são filmes informativos apenas. Sim, eles claro. eles tocam a gente num outro lugar que só a arte é capaz de fazer. É um lugar muito transformador. Então não é assim, vou pensar na vida, mas é pensar na vida através de uma experiência, né? Através de uma experiência sensorial, subjetiva. Partida, por exemplo, né? Total. É o que eu tava. São as emoções que eu tive depois de anos, né? Assim. Exatamente. E acho que a gente está numa fase, cara, só para completar, que é muito importante a gente voltar a entrar em contato com a nossa solidão. A gente está fazendo isso forçosamente, né? Com a nossa subjetividade, com as nossas incertezas. A gente estava num mundo muito chato, cheio de certeza, é isso ou aquilo, uma coisa muito binária, né? E achando que tudo bem, mas não, né? Não é à toa que nunca se vendeu tanto antidepressivo, tanto remédio para dormir, porque não dá para varrer a subjetividade para debaixo do tapete, né? Então, essa pandemia trouxe isso, essa oportunidade, cuidado, porque não posso chamar de oportunidade uma pandemia, mas para a gente voltar a entrar em contato com coisas que são, voltar a ser humano, né? Voltar a entrar em contato com coisas que são do ser humano. E a arte volta a florescer por causa disso, não é porque a gente não tem, precisa ocupar o tempo, que nunca se viu tanta série, nunca se leu, nunca se ouviu tanta música, é porque a gente está voltando a entrar em contato com o humano, e o humano não vive sem arte. É isso aí. Caco Ciocler, muitíssimo obrigado. Mais uma vez conversando com você. Eu espero que seja mais uma de muitas ainda e que seja pessoalmente a próxima. Também espero. Se cuidem, se cuida você também. Obrigado pelo espaço. Que bom que você teve essa experiência com Partida. Fiquei muito feliz. E vamos lá, sempre que precisar. Isso aí. Valeu, Caco. Obrigado. E olha só, a gente volta no próximo Tá Na Lista. Eu espero você, não se esqueça, a gente está no Facebook e no YouTube da TV Tech Jundiaí. O programa entra sempre às 10h30 da manhã de domingo, depois, claro, ele fica por lá. E também na TV Tech, no canal 24 da NET, você pode assistir a gente. E durante a semana, o programa também é reprisado, avisa todo mundo, porque vale a pena o que a gente está fazendo aqui para você ficar na sua casa. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau.